presidente Jair Bolsonaro divulgou, por meio de suas redes sociais, um contundente comentário do jornalista Milton Cardoso. Em sua declaração, o comunicador critica severamente o STF, a Rede Globo e aqueles que culpam o chefe de Estado pelas consequências deletérias da pandemia sobre a saúde e a economia. O jornalista encetou: transformaram uma doença, uma pandemia, uma experiência inédita em politicagem. Analise comigo. Um país com 210 milhões de brasileiros, como disse a Lúcia, um navio em alto mar sem bússola, sem comandante, tiraram os poderes do chefe da nação. O preço está aí. Desemprego, miséria, empresas e comércios fechando as portas, violência, presos sendo libertados. Tudo em nome do coronavírus. Estão detonando com as vidas. Nesse contexto, Milton Cardoso frisou como as políticas sugeridas pelo presidente não foram adotadas. O presidente Jair Bolsonaro sempre foi contra o lockdown, defendia o isolamento vertical. A vontade do presidente Bolsonaro foi ignorada por decisão do STF com o apoio da Rede Goebbels, repassada para prefeitos, governadores com decisões incoerentes e absurdas, como ocorreu neste final de semana em Porto Alegre e Pelotas. Ademais, o jornalista criticou Mandetta, ex-ministro da Saúde. Jair Bolsonaro defendia desde o início o tratamento precoce. Agora, com 100 mil mortos, prefeitos e governadores decidiram colocar a medicação à disposição da população. Tem gente que reclama do ministro da Saúde, mas o marqueteiro Mandetta pregava que o paciente só procurasse o hospital quando estivesse com falta de ar. Isso causou, com certeza, o comprometimento de pacientes que poderiam ter evitado a hospitalização e UTI. Conforme o comunicador, culpar Bolsonaro seria uma desfaçatez. Ele avaliou: a pergunta que não quer calar, se o que o presidente pregava e prega nunca foi praticado, como ele pode ser responsabilizado pelas mortes? Culpar Bolsonaro por 100 mil mortes é a fotografia da desfaçatez. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado, que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão, trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais, e o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição, nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a
Alemanha nazista. É sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram, assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime. Então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso
também falando, né, falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso coloca como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los.
Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.